No capítulo 48 de Gênesis, encontramos um incidente, aparentemente de pouca importância. No entanto, revela de modo especial o amor de Deus para conosco. Olá, eu sou o pastor Aguinaldo Campos. Toda mensagem que preparamos são dadas por Deus para edificar a sua vida. Então se inscreva no canal e ative o sino de notificações para receber a palavra de Deus. Lembramos que nos dias de Jacó, ou seja, Israel, havia fome na Palestina. Consequentemente, Jacó foi obrigado a enviar seus filhos ao Egito para comprar trigo. Lá havia abundância graças à administração de José. Ele agora exercia o posto de governador do Egito. Esse José também era filho de Jacó. Havia sido vendido pelos próprios irmãos, sendo levado ao Egito, onde Deus o protegeu e o abençoou. O velho pai, não sabendo a verdade a respeito de seu filho José, chorou por ele como se tivesse morrido. Anos depois, em outra ocasião, os próprios irmãos tiveram que comprar trigo da mão de José. Jamais imaginaram a possibilidade de encontrar o próprio irmão. Depois José revelou-lhes sua identidade e até trouxe seu velho pai para morar consigo na terra do Egito. José havia se casado e teve 2 filhos. O mais velho chamava-se Manassés e o outro Efraim. Nesses tempos remotos, era costume os patriarcas, antes de morrerem, pronunciarem uma bênção especial sobre os seus descendentes. Assim sendo, Jacó, muito velho e pressentindo a aproximação da morte, resolveu pronunciar a bênção patriarcal sobre os 2 netos, filhos de José. José desejou muito que seus filhos recebessem essa bênção do avô, pois ele era crente em Deus. Ele estava na expectativa de que as palavras fossem proféticas e cheias de sentido espiritual. José, então, levou os 2 rapazes, Manassés e Efraim, à presença de Jacó, o avô moribundo. Devido à idade avançada, a visão de Jacó já havia enfraquecido, a ponto de não distinguir o rosto dos netos. Ele precisou perguntar: quem são esses? E José lhe respondeu: eles são meus filhos que Deus tem dado aqui. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, à direita de Israel. E assim o fez chegar a ele. Gênesis 48, verso 11 ao 13. Aconteceu o inesperado. O fato curioso aconteceu no versículo 14. Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo, embora este, o primogênito. O velho patriarca havia cruzado as mãos, causando espanto geral, mas ele era cônscio do que fazia. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para a transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça.
Mas seu pai, recusando, disse: Eu o sei, meu filho, eu o sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Gênesis 48, verso 17 ao 19. Não havia meio de descruzar as mãos de Jacó. Efraim recebeu mesmo a bênção que normalmente seria direito do primogênito. São esses os momentos em que o próprio Deus, conhecedor do destino de todos os homens, também cruzou suas mãos. Por assim dizer, são atos de um soberano. Ele nada deve a ninguém e faz tudo como lhe apraz. Vamos agora contemplar por alguns instantes uma cena importante narrada no Novo Testamento. Como Deus escolheu o pecador a fim de salvar, enquanto abandonou o seu próprio Filho Jesus Cristo para ser a vítima do castigo divino. Este seu Filho era o unigênito de Deus, imaculado e perfeito. Ele gozava da infinita e absoluta aprovação do Pai. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Mateus 3, verso 17. Nós também éramos filhos de Deus, porém, apenas no sentido de sermos criaturas suas, obra de sua mão. Mas moralmente éramos todos pecadores condenados, destituídos de qualquer esperança, desgraçados e sem direito algum ao mínimo favor divino. Paulo expressou o nosso estado perante Deus nos seguintes termos: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo da vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Efésios 2, verso 3. Paulo está afirmando que não era a mão direita de Deus de bênção, mas sim a mão esquerda do juízo divino que estava sobre todos nós. Essa era a nossa situação calamitosa. Mas então aconteceu o inesperado, o que ninguém jamais teria pensado. Deus cruzou as mãos. Essa é a história do amor de Deus para conosco. O evangelho da graça de Deus, pelo qual Jesus tomou o nosso lugar. A mão esquerda de Deus, a mão de juízo, foi colocada sobre Jesus. Ele levou o nosso castigo, embora nós o merecíamos sofrer. Que fato estupendo! Ali no Calvário, Deus cruzou as mãos. Sua mão direita ele pôs sobre nós. José tentou alterar a decisão de seu pai para com o neto Efraim. Do mesmo modo, Satanás também procura roubar-nos a bênção da primogenitura espiritual. Mas quando Deus abençoa, Ele abençoa mesmo. Não volta atrás. Somos os objetos do seu imenso amor. O Calvário não foi acidental. Antes, é a revelação do quanto Deus nos amou. Pois ali, por todos nós, Ele ofereceu seu primogênito. Pela fé nesse Filho Jesus, pela aceitação dessa proposta divina e pelo arrependimento dos seus pecados, agora você pode, hoje mesmo, receber a salvação do Senhor. Para que essa mensagem de Deus alcance mais pessoas e possa transformar vidas, compartilhe em suas redes sociais e deixe o seu like. Deus te abençoe em Cristo Jesus.